Pessoal, nós vamos agora começar a decomposição de vetores, tá? Decomposição de vetores é bem essencial na física, tá? Não é o tipo de matéria que a gente vai passar e depois a gente não volta mais nela. Não, eu preciso aprender decomposição de vetores. Primeiro a gente aprendeu o que é o vetor, né? Que é uma setinha que tem várias direções que ela pode ir e que ela me dá 3 informações. Ela me dá um módulo, que é um número, ela me dá uma direção e ela me dá um sentido, tá bom? E agora nós vamos aprender a decompor. Calma que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu pegar minha régua aqui. Ó, vamos lá. Vamos já para a questão, que na questão eu explico melhor para vocês. Vetor com ângulo de 30 graus. Então, vamos lá. Um vetor chamado F, todo vetor tem que ter essa seta em cima dele, tá? Um vetor chamado F de 10 newtons, então eu sei que ele é uma força, tá? De 10 newtons, forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, vamos primeiro fazer esse vetor aqui. Ele forma, vamos supor que aqui está uma horizontal, tá? O meu vetorzinho, ele vai formar um ângulo de 30 graus. Então, ele vai ficar até que baixinho, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Esse é o meu vetor F. Eu tenho que pôr uma setinha no final, eu vou botar que ele é o F, eu vou fazer uma setinha em cima dele, e aqui ele vale 10 newtons. É o módulo dele. Muito bem. Então, aqui eu sei que ele tem um ângulo θ. E que eu sei que esse ângulo θ vale 30 graus. Muito bem. E ele pergunta assim, calcule os componentes Fx e Fy. Pessoal, quando ele pede para você decompor, nada mais é do que ele quer que você descubra. O ângulo, ele vai estar sempre, o vetor vai estar sempre tortinho, vai estar sempre em algum ângulo. Ele simplesmente quer que você diga qual que seria o ângulo dele, qual que é o número dele, o módulo dele. No vetor x, isso aqui não tá pegando. No vetor x, e qual que é o módulo dele no vetor y. Lembrando que a gente sempre representa o x na horizontal e o y na vertical. Então, ele só quer isso. Qual que é o número dele no y, qual que é o número dele no x. Então, nós vamos chamar esse aqui de Fy e esse aqui nós vamos chamar de Fx. Então, a gente tem a força que vale 10 newtons. Temos o ângulo com a horizontal. E ele está te perguntando qual que é esse vetor x e qual que é o número desse vetor y. Nós estamos como se a gente tivesse pego o vetor e aberto ele. Nós vamos decompor, tá? A partir dele, nós vamos ter outros 2 vetores, o x e o y. E ele quer saber qual que é. Professora, tá difícil. Tá não. Não tá difícil, não. Não põe isso na cabeça. Truquezinho básico. Pessoal, o ângulo que ele está fazendo é com x, certo? Ótimo. Então, a fórmula para eu descobrir o Fx é igual ao F vezes o cosseno do ângulo. Professora, como é que eu sei que é o cosseno e não o seno? Porque, ó, com o ângulo é cosseno. Sem o ângulo é o Fy, é o seno. Vamos lá. Professora, qual que é a fórmula, então, para descobrir qual que é o Fy? Então, para descobrir o Fy, a fórmula é F vezes o seno do ângulo, sem o ângulo. O ângulo está na horizontal, não está na vertical. Então, aqui estou sem o ângulo. Então, aqui é vezes o seno do ângulo θ. Ok? Muito bem. Aqui em cima eu vou passar nas minhas questões de avaliação, pessoal, eu sempre dou bastante informação. Então, eu vou dar qual que é o ângulo, vou dar qual que é o seno e qual que é o cosseno dos ângulos, tá bom? O que vocês precisam fazer? A matemática básica, multiplicar. Vamos lá. Qual que é cosseno e o seno de 30 graus? Vamos lá.
Pessoal, então aqui eu já coloquei para vocês qual que é o cosseno de 30 graus, o número é 0,86. E o seno de 30 graus é 0,5. O que você precisa fazer agora? Só multiplicar. Vamos calcular então, vamos decompor o vetor f, tá? Vou decompor primeiro para descobrir qual que é o fx dele. Então, o fx dele é igual. Quanto que vale o f? 10 vezes o cosseno do ângulo. Qual que é o cosseno do ângulo? Porque o ângulo é de 30 graus. Qual que é o cosseno? 0,86. Quanto que é meu fx? Resolve isso daqui. Pega a sua calculadora, que eu deixo vocês usarem calculadora à vontade, e vamos calcular. Quanto que vai dar aqui o meu fx, o meu vetor fx? 8. Nossa, ficou feio isso aqui. Quanto que vai dar? 8,6. 8,6 o quê? Newton. Só isso? Pois é. Já achei o meu vetor fx. Pessoal, agora não dá para ficar mais fácil do que você calcular agora o seu vetor y. Vamos lá? Vou decompor agora o meu y, o meu fy. Meu fy é igual ao f, quanto que é o f? 10 vezes o seno. Por que seno? Porque o ângulo tá no x, o y tá sem ângulo, então é o meu seno. Quanto que é seno de 30 graus? Eu sei que o meu ângulo é 30 graus. Quanto que é o seno de 30 graus? 0,5. Faz esse cálculo aqui, o meu fy é igual a 5. 5 o quê? 5 newtons. Gente, muito fácil e muito gostoso decompor vetores. Vocês têm que admitir que foi fácil, hein? Deixa eu arrumar aqui para a próxima. Próxima questão fala assim, um vetor de um ângulo de 45 graus. Então, ele fala assim, um vetor V. Esse V a gente sabe que é de velocidade. Então, é um vetor velocidade, V de velocidade, com a setinha em cima, para falar que é um vetor de 20 metros por segundo, forma um ângulo de 45 graus com o solo. Quais são os componentes horizontais e vertical, né? O componente horizontal e vertical da velocidade. Vamos lá, vamos primeiro fazer o solo. Aqui tá meu solo, sem problema nenhum. E aqui eu sei que a minha velocidade está fazendo um ângulo mais ou menos de 45 graus, mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o meu vetor velocidade, então eu vou colocar um V, vou colocar uma seta em cima para falar que ele é um vetor. Quanto que ele vale? 20 metros por segundo, tá? E aí a questão me falou também que ele está fazendo um ângulo θ. Quanto que vale esse ângulo θ? 45 graus. Perfeito. Ah, decompõe. Eu quero saber qual que é a componente horizontal, qual que é a componente vertical. Para nós não tem problema. Qual que é a componente horizontal? É o meu Vx. Isso aqui, ó. Isso aqui é o meu Vx. Quanto que essa velocidade vai valer aqui no meu vetor Vx? E ele pergunta qual que é o vertical, não tem problema, pode perguntar, a gente já sabe. Ele quer saber, então, aqui o meu Vy. É igual eu falei pra vocês, é como se a gente pegasse o vetor que está numa direção, no ângulo, e abrisse ele. Nós vamos decompor o vetor. Não tem problema, pessoal, já falei pra vocês que todas as informações eu passo com alegria. Então, vamos ver aqui o cosseno e o seno do ângulo. Galera, nesse ângulo em especial, tanto o seno quanto o cosseno valem 0,70, 0,70 os dois, tá bom? Professora, qual que nós vamos primeiro? Vamos primeiro atrás do nosso Vx. Quanto que vale o meu Vx? Mesma fórmula da anterior, só que agora não é F, é V, V de velocidade. O meu vetor agora chama-se velocidade. O meu Vx é igual V vezes, ele está com o ângulo, o Vx está com o ângulo, tá?
Então, cosseno de 45 graus. Vamos resolver? Quanto que vale o V? 20 vezes. Quanto que vale o cosseno de 45 graus? 0,70. Vx é igual a 14. 14 o quê? Metros por segundo. Só isso? Pois é. Então, esse vetorzinho aqui vale 14 metros por segundo. Vamos descobrir o VY. VY ele tem que ser igual a quê? A V vezes. Ele não tem o ângulo, então ele é sem ângulo, então é vezes o seno de 45 graus. Então, VY é igual, quanto que é o V? 20 vezes 0,70, que é o seno. VY é igual a 14 também, 14 metros por segundo. Achou? Achamos. Joia, vamos para o próximo. Pessoal, aqui ele fala novamente de um vetor força, tá? Que são as grandezas vetoriais, aceleração, velocidade, força. Então, o vetor força de 15 newtons forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Quais são as componentes horizontal e vertical da força? Vamos decompor esse vetor, mas ficou facinho pra gente agora, né? O que vocês acham? Uma vez que a gente entendeu, ó, essa aqui é a horizontal. Ele está fazendo um ângulo de 60 graus. Então, ele está fazendo um ângulo assim, ó. Se ele está fazendo um ângulo, se ele é um vetor, ele tem que ter uma seta. Ele é um vetor força, tem que ter uma seta aqui em cima. E ele vale 15 newtons. Lembrando que toda vez que a gente fala de força, é sempre em newtons que a gente vai calcular. E aí ele pergunta o quê? Qual que é? Vamos decompor. Qual que é esse vetor horizontal? Nós vamos chamar de Fx. E qual que é o vetor vertical? Nós vamos chamar de Fy. Vamos lá? Pessoal, eu sei que faz aqui um ângulo θ. E eu sei também que esse meu ângulo θ vale 60 graus. E agora eu vou ajudar vocês a passar o cosseno de 60 graus e o seno de 60 graus. Pessoal, muito bem. Então, o cosseno de 60 graus é 0,5 e o seno de 60 graus 0,86. Como que é a fórmula mesmo? Muito fácil essa fórmula. Vamos lá. Para calcular o Fx, o F vezes o ângulo está com Fx, então é o ângulo cosseno do θ. Vamos já resolver? Então, o Fx é igual. Quanto que vale o F? 15 vezes quanto que vale o cosseno do ângulo? 0,5. Só resolver, hein? Fx é igual a 7,5. Vamos agora saber quanto que vale o Fy. Vamos continuar a decomposição, que a decomposição vai ter sempre os dois, tá? Horizontal e vertical. Galerinha, é o F vezes o Fy não está no ângulo, o ângulo está aqui embaixo, ó, ele não está, então ele é sem o ângulo, então ele é seno do ângulo θ. Vamos agora botar números nas letras. Quanto que vale o F? 15. Quanto que vale o seno do θ? 0,86. Pega aquela calculadora bonita que vocês trazem e vão calcular. 12,9. 12,9 o quê? Newton. Pessoal, encerramos aqui a nossa decomposição de vetores.